Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos concluir a apostila passada e vamos começar a nova apostila. Vamos lá? Então, pessoal, bom dia! Nós vamos aqui estar discutindo sobre os exercícios que eu passei na lista anterior. Eu pedi para que vocês me dessem um feedback para que eu pudesse diagnosticar quais são as principais dificuldades. Então, assim, de longe, a questão número 4 foi a questão mais solicitada para fazer a correção nesta aula. Eu já esperava isso, porque a questão número 4 é uma questão um pouco mais difícil, depende um pouco da análise de gráfico, depende um pouco da análise da questão em si, são dois cálculos distintos para chegar na resposta, né? Então eu já esperava que a questão número 4 fosse a mais problemática, tá? Além da questão número 4, foi solicitado a questão número 10 e a questão número 11. Então são essas três questões que faremos a correção aqui na aula de hoje, tá bom? A gente finaliza, discute alguns conceitos básicos e a gente já migra aí para o próximo livro, no caso, né? Vamos lá então, gente. Na questão de número 4, que foi a questão mais solicitada, né? Um pouquinho, questão número 4. A 4, né? Bom, o que você tem na questão número 4? Você tem um gráfico, né? Nesse gráfico, você tem um gráfico que no eixo Y é a temperatura e no eixo X é a quantidade de calorias, né? A quantidade de calor fornecido. Então, ele pede para você calcular duas coisas. Ele pede para você calcular a massa dessa substância e pede para você calcular o calor específico sensível dessa substância, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso que vocês interpretem, que vocês, entendam, é o seguinte. Olha para o gráfico lá, tá? Vamos analisar o gráfico. O nosso gráfico está mais ou menos assim, ó. Deixa eu tentar, me perdoe aí, tá, gente? Porque eu vou tentar aqui mais ou menos. Eita lasqueira. Aqui. Vou tentar aqui mais ou menos. Gente do céu. Vai assim mesmo. Eu tenho um gráfico aqui, esse gráfico começa assim, né? Ele vem aqui e depois sobe aqui, né? Aí aqui você tem uma quantidade aqui de calorias que é 400 gramas, 400 calorias, desculpe. Aqui no meio é 800 calorias. E aqui é 1.200 calorias, né? Aqui é em calorias. E aqui no eixo Y é em graus Celsius. Aqui, por exemplo, é 10 graus Celsius. E aqui é 35 graus Celsius, né? Seria mais ou menos isso. Não repara não, gente. Estou aprendendo a mexer com essa mesinha aqui ainda. Mas enfim, vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber é a massa da substância. Observe o seguinte, ó. Se há variação de temperatura, nós estamos falando de que tipo de calor? De calor sensível, né? Aqui você tem uma variação de temperatura, ó, saindo de 10 até 35 graus. Então aqui você tem um calor sensível, chamado de calor sensível 1, né? Só que aqui, ó, daqui até aqui, você não tem variação de temperatura, ó. Tudo aqui se mantém a 35 graus Celsius. Então aqui é calor o quê? Latente, tá? E aqui novamente a variação de temperatura, então aqui vou chamar de calor sensível 2, tá? Então você tem essas três situações, né? De 0 a 400 calorias, você tem primeiro calor sensível. De 400 a 1.200, você tem o calor latente. E de 1.200 para frente, você tem outro calor sensível. Seria mais ou menos essa ideia, tá? Bom, se aqui é calor latente, ó, o que você vai ter? Isso aqui tudo é calor latente, ó, daqui até aqui, ó, tudo calor latente, né? Isso é o calor latente de quê? De fusão. Então, um pouquinho, ó, calor de fusão é igual
Ele termina onde? Em 1.200 calorias. E começou aonde? Em 400 calorias. Isso quer dizer que todo o calor de fusão foi 1.200 menos 400. Então, meu calor de fusão, usado na fusão, vai ser de 800 calorias. Beleza, até aqui, né? Esse foi o nosso calor de fusão. Ele forneceu lá, ó, veja bem, lá debaixo do gráfico vem assim, ó, sabendo que o calor latente de fusão da substância é de 20 calorias por grama. Ele forneceu o calor latente de fusão. Então você vai vir aqui e falar o seguinte, ó, o calor latente, ele é a massa vezes o calor latente, não é? Então, ó, esse calor latente, que é o calor que eu usei, que foi 800 calorias, tá aqui. A massa é o que eu quero descobrir, e o calor latente de fusão é de 20 calorias por grama. Então, a minha massa vai ser de 800 dividido por 20, 800 dividido por 20, vai dar 80 dividido por 2, que vai dar 40 gramas. Pronto, descobri aqui a massa da minha substância. Eu já sei que é 40 gramas. Se você for analisar no gabarito, a letra A e a letra B você já eliminou elas, né? Porque não pode ser nem A e nem B, que fala que é 20 gramas. Ou pode ser a letra C, ou pode ser a letra D. Agora, vamos pensar no seguinte, ó. Se você tem aqui sólido, ó, sólido aqui, e aqui você tem a parte de fusão aqui, qual que é o calor que você usou aqui no sólido? Ó, vamos analisar aqui, a gente descobriu o calor sensível aqui da substância. O que você vai ter? O calor usado no sólido aqui foi de 400 menos 0, né? Então, na verdade, todo esse processo em que a substância estava no estado sólido aqui, ele gastou 400 calorias. Então, eu posso falar que a quantidade de calor no sólido foi de 400 calorias, né? Essa aqui é a quantidade de calor no sólido. Qual que é a fórmula da quantidade de calor sensível? Q é igual a M vezes C vezes delta θ, não é isso? Essa quantidade de calor aqui eu sei que é quanto? É 400. A massa da substância eu descobri aqui, ó, anteriormente, que é 40 gramas. O Czinho é o que eu quero descobrir, vezes. Quanto que variou aqui, ó, a minha temperatura nesses 400 calorias que foi adicionado? Ele foi de 10 até 35. Então, é 35 menos 10, né? Porque sempre é final menos inicial, não é isso? Então, veja bem. Você tem 400, que é igual aqui. 35 menos 10 é 25, não é isso? Se você pegar 25 vezes 40, você tem então 1000, né? 1000 Czinho, né? Então, isolando o nosso Czinho, então aqui vai ser 400 dividido por 1000. Então, você vai ter que o Czinho, então, vale 0,4 calorias por grama vezes grau Celsius, não é isso? Aqui, então, o nosso Czinho, ok? Então, isso valida como resposta correta a letra D de dado, tudo bem? Então, está corrigida aí a questão de número 4, foi a questão onde houve a maior dificuldade, a maior dúvida, né? Então, está corrigida aí a questão número 4, e agora eu vou explicar as outras duas, a 10 e a questão número 11, tudo bem? Pessoal, então já limpei a lousa aqui, nós vamos começar então agora a questão de número 10, tá? Muita gente ficou na dúvida aí na questão número 10, da onde que saiu a fórmula, né? Que é fluxo de calor igual a K vezes A vezes delta θ. E aí na fórmula apareceu um delta T, né, sobre a espessura aqui, né? Na fórmula aí apareceu um delta T. O que seria esse delta T? Seria a variação de tempo, né? Porque ele quer saber qual é o gasto de energia em 1 hora, tá? Isso é importante para a gente tentar entender, ó. Então eu sei que o fluxo de calor vai ser a minha constante K, que ele forneceu no exercício, né, que é 1,25,
vezes 10 elevado a menos 3, vezes a minha área que ele forneceu, que é de 40 metros quadrados, vezes a variação de temperatura. Do lado de fora é 33, menos do lado de dentro, que ele quer que mantém 23. Tudo isso sobre a espessura, que é de 20 centímetros, que eu não posso usar em centímetros, eu preciso usar em metros. Certo? Então, veja bem, eu vou até colocar aqui de outra cor, gente. Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar de outra cor, para vocês entenderem. Aqui, ó. Aqui lá no gabarito tem um ΔT aqui, ó. Esse ΔT, ele é a variação de tempo, é isso. Então, ó, quanto que eu vou gastar disso aqui em 1 hora, pelo tempo de 1 hora, tá? Então seria essa ideia. Esse ΔT aqui é 1, na verdade. Ele é 1 porque ele pediu por 1 hora. Quanto que eu vou gastar em 1 hora? Então, seria mais ou menos essa ideia. Então eu faço aqui, ó, fluxo de calor igual. Vamos fazer a continha rápida aqui. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Aqui. Eu tenho então 1,25, né? Vezes 40. Vou multiplicar as bases, tá? Então 1,25 vezes 40 vezes 10, né? Tem 500 aqui, ó. Vai ser 500 vezes 10 a menos 3, não é isso? Dividido por 0,2. Então, meu fluxo de calor vai ser... Então, vamos analisar aqui, ó. Eu vou ter 500 dividido por 0,2, que vai me dar 2.500, vezes 10 a menos 3. Então, lembrando que aqui está multiplicado por 1, né? Aqui está multiplicado por 1. Então, por isso que não faz diferença, tá? Então, meu fluxo de calor então, vai ser de 2.500 dividido por 1.000 dá 2,5, né? Ele vai gastar, então, na verdade, 2,5 kWh. Tá? Só que ele me forneceu o preço do kWh, que é de 60 centavos. Então, se eu multiplicar isso aqui por 60 centavos, eu vou ter, então, R$ 1,50 de custo por hora desse ar-condicionado. Tá bom, gente? Então, seria mais ou menos essa ideia. E isso é o que valida a letra D nessa questão. Essa questão fica assim na letra D, tá bom? Vamos corrigir agora aqui a questão de número 11. E a gente finaliza por aqui a apostila anterior e já começa a apostila nova, tá bom? Estamos aqui na questão de número 11, tá? E, na verdade, o pulo do gato da questão número 11 fica sendo essa equação aqui dos gases, tá? Para você entender bem, você precisa lembrar dessa fórmula e fazer alguns ajustes. Ó. Então, veja bem, então, são 3 alternativas, né? E você deve assinalar aquelas que são verdadeiras ou aquelas que são falsas. Então, veja bem, a primeira alternativa fala que se o processo é isotérmico, a pressão final do gás é menor do que a pressão inicial. Então, pensa o seguinte, se é isotérmico, quer dizer que as temperaturas aqui são iguais. Então, eu posso simplificar isso aqui, ó. Então, é o processo isotérmico. Então, eu posso falar que a pressão inicial vezes o volume inicial é igual à pressão final vezes o volume final. Se você for isolar eles e deixar em função da pressão, vai ficar assim, ó. Pressão inicial sobre... Aí eu vou pegar esse volume aqui e passar para cá. Sobre o volume final é igual à pressão final sobre o volume inicial. Então, separando um deles, você vai perceber que eles são grandezas inversamente proporcionais, né? Então, se você aumenta um, o outro diminui, o que torna a primeira, então, verdadeira. Tudo bem? Depois, na segunda, ele fala o seguinte, ó. Se a temperatura final do gás é maior que a inicial, o processo é isobárico. Gente, o processo só é isobárico se a proporção de aumento de volume for a mesma que o aumento de temperatura. Fora esse caso, não é um processo isobárico. Então, a segunda acaba sendo falsa. E a mais pedida, a mais solicitada é a terceira, né? A terceira o pessoal pediu bastante, porque não estava entendendo muito bem.
né? Então vamos pensar o seguinte, ó, pensa na fórmula de novo, tá aqui a fórmula, né? Pensa na fórmula de novo, tá aqui, ó, PV sobre T, né? Pensa nesse lado da equação como se fosse uma fração. Como se fosse não, é uma fração, né? Pensa nisso aqui sendo uma fração. Então vamos supor que você dobre a pressão, então fica 2P, e você triplique o volume, vezes 3V, aqui, sobre... Então, na verdade, 2 vezes 3 é 6. Então, na verdade, você multiplicou o numerador aqui por quanto? Por 6. Então, para poder manter essa igualdade da nossa fração, eu preciso multiplicar aqui a temperatura por 6 aqui embaixo. Entendeu? Então, por isso que isso aqui é o que torna, essa explicação que vocês tentarem entender, é o que torna a terceira verdadeira. Lá no gabarito está assim, ó, para manter a igualdade na equação geral dos gases, se a pressão e o volume aumentam, a temperatura deve aumentar também. Lógico, se você aumenta a pressão e aumenta o volume, automaticamente, para tentar manter esse equilíbrio, a temperatura automaticamente aumenta para manter a mesma proporção, tá? É muito importante que vocês entendam esse detalhe. Então, pensa como se fosse uma fração. Se a parte de cima da fração você multiplicou por 6, né, pegando tanto a pressão quanto o volume, a parte de baixo, para manter esse equilíbrio, deverá ser multiplicado por 6 também. Tudo bem? Bom, gente, então, fica aqui corrigido, né, as questões que eu passei na última aula. Espero que eu tenha esclarecido algumas coisas em relação às dúvidas de vocês, né? Eu fiquei muito feliz que a maioria de vocês, alunos, conseguiram fazer os exercícios, a grande maioria dos exercícios. A grande maioria das pessoas errou uma ou duas questões no máximo, fiquei muito feliz com isso, né? Então, é sinal que as nossas aulas estão sendo muito boas, estão rendendo muito bem e vocês estão entendendo, né? E agora nós vamos começar aqui, então, o próximo livro. Vamos nessa? Então, pessoal, aqui a gente está começando, né, o capítulo 8, Transformações Gasosas. Na verdade, veja bem, o que nós temos aqui em transformações gasosas? Nós vamos utilizar a mesma fórmula que eu passei para vocês na aula passada, tá? Só que nós vamos fazer algumas interpretações importantes em cima dessa fórmula, tá? Porque aqui nós vamos ter vários tipos de transformações gasosas. O que seria essa transformação gasosa? Você tem um gás, esse gás está num certo recipiente e você muda as condições ou de temperatura, ou de pressão, ou de volume. E esses gases tendem a ter sempre o mesmo comportamento, por isso todos eles respeitam a mesma fórmula, tá? Então, se você for analisar aqui, ó, são 3 regras importantes, né? São 3 transformações importantes. A primeira dela é a transformação da lei de Charles, né? O que você tem? Essa transformação ela é uma transformação à pressão constante. Então, você pode perceber que aquela fórmula que nós vimos no exercício anterior, inclusive, ela está aqui faltando o P, porque como a pressão é constante, né? Você simplifica a pressão, fica apenas volume sobre temperatura igual a volume sobre temperatura. Você tem aqui uma situação para você tentar entender, né? Você aquece um gás e o volume varia para compensar a pressão, para manter sempre a mesma pressão. Então, observe que os gráficos dessa lei, ó, você tem aqui pressão constante, tá vendo? Ó, pressão por volume, pressão constante em relação à temperatura, porém, o volume acaba variando aí para compensar e manter sempre a mesma pressão. Imagina o seguinte, imagina a panela de pressão, né? A panela de pressão que você faz feijão em sua casa. Você coloca água, coloca o feijão dentro dela e adiciona aí temperatura, né? Você liga a chama do fogão. O que vai acontecer? A pressão vai aumentar muito grande, vai aumentar muito dentro da panela, né? Então, o que vai acontecer? Se a panela pudesse aumentar de tamanho, a panela ficaria muito maior do que ela é, efetivamente, né? Compensando assim a pressão, ou seja, ali aumentando cada vez mais de tamanho para manter a pressão, que é aí quase uma atm, né? Próxima do nível do mar, tá bom? Então, essa transformação aqui é a transformação da lei de Charles,
né? Uma transformação onde você tem a pressão constante, tá? E você tem outra transformação que é a isométrica, né? Você tem uma transformação aqui, ó. Desculpe, essa transformação aqui é a transformação de Charles, né? Aqui nós temos uma transformação isométrica. O que é essa transformação isométrica? Você tem volume constante. Você tem pressão e temperatura variáveis, mas você tem aí o seu volume constante, tá? Ele mantém sempre o mesmo volume, ele não varia o volume, tá vendo? Ó, a pressão aqui aumenta, mas o volume, ó, mantém-se o quê? Constante, ó. Ó, aqui no caso, volume por temperatura, o volume é mantido constante. Mas você pode perceber que nesse segundo caso aqui, a nossa temperatura acaba variando para manter sempre o mesmo volume, tá bom, gente? Você tem aqui a transformação isotérmica, né, que é a lei de Boyle, que aqui você vai simplificar a temperatura, você vai variar a pressão e o volume, mas a temperatura permanece constante. Então você simplifica ela porque é a mesma, né? Então aí você tem mais 3 gráficos para a gente interpretar aqui, porque a pressão vai variar, né? O volume vai variar, mas a temperatura vai manter-se o quê? Ó, constante, tá? Seria mais ou menos essa ideia, só que você não precisa decorar a lei de Charles, isobárica, isométrica, isotérmica, não precisa decorar nada disso. Você tem que só entender essa fórmula aqui, ó. Lembra que aquela fórmula que a gente fez no exercício passado? Você tendo essa fórmula aqui em mente, você vai embora, ó. Que aí você, por exemplo, se falar, ó, existe uma transformação onde é a temperatura constante, ou seja, é uma transformação isotérmica, você vem que simplifica a temperatura, pronto, já cai na fórmula certa. É uma transformação com a pressão constante, simplifica a pressão e já cai na fórmula certa. Então, acho que o mais importante é vocês entenderem essa fórmula aqui, tá bom? Entendendo ela, as coisas facilitam bastante, tá? Certo, gente? Aí vem falando sobre algumas transformações, né? Que por agora a gente não é interessante. Nós vamos falar um pouco agora sobre aquelas fórmulas lá e vamos fazer alguns exercícios sobre elas. Vamos fazer alguns exercícios agora de aplicando conhecimentos, para a gente contextualizar essa primeira fase do capítulo 8. Não expliquei todo o capítulo 8, foi só o comecinho dele. E aí a gente começa depois, na próxima aula, falando sobre outros conceitos importantes. Vamos fazer aqui alguns exercícios primeiro. Então aqui, gente, ó, fazendo aqui a primeira questão aqui, ó, o que nós temos? Ó, 2 mols de um gás ideal, inicialmente sobre a pressão de... Aqui, ó, olha a pressão que nós temos, 1,1 vezes 10 a quinta pascais. A temperatura dele é de menos 10 graus Celsius e o volume é de 4 metros cúbicos. São submetidos a uma transformação isobárica. Opa, isso aqui, ó, é muito importante, ó. Isobárica. Grifa aí, sublinha, passa um traço, né? Elevando o seu volume até 8 metros cúbicos, né? Nessas condições, é possível afirmar que a temperatura final do gás em graus Celsius é de... Gente, primeiras coisas importantes para entender. Primeira coisa importante, vamos um pouquinho na lousa, né? Para fazer essa questão número 1 aí. Primeira coisa importante, a temperatura sempre tem que estar em Kelvin. Não trabalhe com graus Celsius nessas transformações, tá? Bom, sendo uma transformação gasosa, eu posso falar que é pressão inicial vezes volume inicial sobre temperatura inicial igual a pressão final, volume final sobre temperatura final. Tudo bem? Só que ele disse que é uma transformação isobárica. O que é uma transformação isobárica? Pressão constante. Então eu posso vir aqui e simplificar essa pressão. Lembra lá no exercício que ele forneceu a pressão? Ele forneceu à toa, não precisava, né? Então tá ali, é dado extra, dado a mais, você não precisa dele, tá? Vai ficar só assim, então, volume inicial sobre temperatura inicial igual a volume final sobre temperatura final. Bom, gente, o volume inicial era de 4 atms, né? De 4 metros cúbicos, o volume é metro cúbico, né? Era de 4 metros cúbicos e estava a uma temperatura de menos 10 graus Celsius. Somando isso com 273, te dá 263 Kelvin, que é igual a volume final era de 8 metros cúbicos e você quer saber a sua temperatura final, não é isso?
Vou multiplicar aqui produtos meios pelos extremos. Deixa eu fazer o cálculo aqui rápido, né? Vai ficar então 4 vezes t, 4t. 8 vezes 263 vai dar 2.104, né? E vou pegar então e dividir 2.104. Vou dividir isso por 4, né? Vamos ver quanto vai dar aqui. Vai dar 526 Kelvin, tá? Essa temperatura está em Kelvin. Então eu vou subtrair esse valor de 273, o que me dá aí uma temperatura então em Celsius de 253 graus Celsius. Essa então aí é a resposta do exercício, que dá então a letra E, né? Marque aí a letra E na questão número 1, tudo bem? Pessoal, então veja só, a questão número 1 foi uma transformação isobárica. A questão número 2 também é uma transformação isobárica. A única diferença é que você precisa entender que o volume é a área da base vezes a altura, porque é um cilindro, só isso, tá? Então, como é basicamente a mesma coisa, eu vou fazer aqui a questão número 3 e depois peço vocês para fazer algumas questões aí em casa. A gente vai discutindo, qualquer dúvida, vocês me perguntem aqui no privado, tá bom? Então veja bem, gente, a questão número 3 fala o seguinte, ó. Um gás contido em um cilindro de volume V, com pressão de 1 atm e temperatura de 25 graus Celsius. Esse cilindro possui uma válvula de segurança que libera o gás quando a pressão exercer 5 atm. Qual a temperatura máxima que esse gás pode ter para não haver liberação do mesmo? Então veja bem, tá? Vamos fazer aqui a questão número 3, então. Eu sei que pressão inicial vezes volume inicial vezes temperatura inicial é igual a pressão final vezes volume final sobre temperatura final. Só que nesse caso a transformação ela é isométrica. O que isso quer dizer? Que o nosso volume ele se mantém o quê? Constante. Então, ó, cancela aqui nossos volumes. Fica pressão inicial sobre temperatura inicial igual a pressão final sobre temperatura inicial. Percebendo que você não tem que ficar decorando aquela formulazinha, onde cada caso é uma fórmula diferente, não precisa. Com essa fórmula aqui você mata todos os exercícios. Ó. Você simplesmente simplifica aquele que é constante e mantém os outros dados. A pressão inicial era de 1 atm, tá aqui, sobre a temperatura inicial em Kelvin, que era de 25 graus Celsius, mais 273 dá 298 Kelvin, que é igual à pressão final, que é 5, sobre a temperatura B. A pressão final é 5 porque quando chega em 5, ele acaba liberando, voltando a pressão ao estado inicial, tá? Então, o que você vai ter aqui, então? Você vai multiplicar cruzado aqui, vai ficar 1 vezes TB, né? Temperatura no ponto B. E 5 vezes 298 vai dar em 1490 Kelvin, né? Subtraindo de 273 para achar a temperatura em Celsius, você tem então aí 1217 graus Celsius, validando aí a letra B. Tudo bem? Gente, então vocês fizeram aí, nós fizemos juntos, né, a questão número 1 e fizemos junto a questão número 3. Vou passar agora alguns exercícios para vocês fazerem. Façam para mim em casa aí a 2. Façam a 4, façam a 5, a 6, a 7, até a 7 tá bom, e na próxima aula a gente faz as demais, tá bom? Façam então aí a questão número 2, façam para mim agora a 2, façam a 4, a 5, a 6 e a 7, tá bom? Façam só essas questões para mim. E nós vamos corrigir assim que possível. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima aula. Um abraço.